criança feliz aí? Tem? Oba! Então eu sou a Neidoca e trouxe uma palavra de Deus para compartilhar com você. Tá preparado? Então vem, senta aí e vamos escutar. Olha só, o povo hebreu, eles comemoravam a Páscoa também. Eu vou contar para vocês essa mensagem, mas essa eu vou contar cantando. Vamos lá? Então é assim, ó, eu vou cantar devagarinho para você aprender, tá bom? No Egito escravo fui, sim, assim. No Egito escravo fui do vil faraó. Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Moisés foi a Faraó, sim, assim. Moisés foi a Faraó e lhe disse assim: deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Faraó se endureceu, sim, ó sim. Faraó se endureceu e não deixou ir. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Livre agora então estou, sim, assim. Livre agora então estou, livre para ti. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Livre, me deixastes livre, me deixastes livre, livre, Senhor. Livre, me deixastes livre, me deixastes livre, livre, Senhor. Ai, que linda história de amor, né? Então, aí todo ano eles comemoravam essa libertação. E a última praga foi a morte dos primogênitos. Né? Deus feriu o povo, essa desobediência, essa arrogância de Faraó. O Senhor, ele tinha ouvido o clamor do povo dele. O povo dele estava oprimido, o povo hebreu, o povo escolhido dele, estava oprimido, estavam tristes, clamando. E o Senhor deu toda a orientação para Moisés de como o povo deveria fazer. Né? E aí, na última praga, eles teve teve toda uma instrução que Deus deu para Moisés, né? Porque Deus, ele dá a instrução para a gente, assim, de como fazer as coisas e a gente ser bem-sucedido. Então, Deus tinha um plano de libertar o povo, mas para isso, eles precisariam obedecer tudo que o Senhor tinha ordenado para aquele dia, né? Para aquele tempo. Ele tinha um plano de salvação, ele tinha um plano de libertar o povo, né? E assim ele fez. E aí essa história está em Êxodo 12, né? A história da Páscoa do povo hebreu. E aí todos os anos eles comemoravam essa libertação. Eles foram protegidos da morte pelo sangue do cordeiro. O cordeiro mesmo, um animalzinho cordeiro, conforme toda a orientação que Deus deu para Moisés, ele passou para o povo, e eles fizeram e pegaram o sangue do cordeiro, passaram nos umbrais da porta, né? E aí assim eles foram protegidos por esse sangue do cordeiro. Agora eu vou contar outra história, mas é baseada nessa aí.
eu vou te contar de uma pessoa que também foi o nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que tirou todo o pecado do mundo. Amém? Então vamos lá. Então Jesus, ele também comemorava a Páscoa. E todos os anos tinha essa celebração. E teve uma vez muito especial, foi a última Páscoa, né, que Jesus participou. Ele fez a ceia com seus discípulos. Ele estava lá com seus discípulos sentados, né? Chamou seus discípulos, reuniu seus discípulos ali para sentar à mesa e fazer a ceia. E Jesus, ele falou assim, ó, vou ler aqui como que ele fez a Páscoa com seus discípulos. Está em Lucas 22, 19 e 20. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vocês. E aí, Jesus tomou a ceia, essa ceia com os discípulos. E depois ele foi orar, ele foi para um monte, porque ele sabia que aquela era a última Páscoa, era o último momento que ele estaria ali com aqueles discípulos e que a hora dele cumprir o chamado de Deus, da hora dele cumprir a grande missão. Então ele foi para um monte para orar, o Monte das Oliveiras, o Getsemane. Ali Jesus ficou angustiado, ele orou ao Pai. Olha só a oração, quero ler também para você a oração que Jesus fez. Está em Lucas 24, do 6 e 7. Olha só. Ah, não, esse aqui eu vou ler depois. Olha só, vou ler depois. Guarda aí, Lucas, eu vou ler depois, no final. Vou fazer um suspense com vocês. Mas ele orou e ele sabia que aquele momento ele já estava sentindo a agonia. Sabe a agonia, sabe de quê? Que ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia que ele ia se entregar por nós, por toda a humanidade. Então, ele foi, ali ele orou ao Senhor. E ele falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Enquanto ele orou ali, ele se entregou tanto ali, falando com Deus, que até o suor dele se transformou em sangue, de tanta agonia, porque Jesus sabia que ia chegar um momento que ele ia se separar por um instante do Pai. E isso que ele mais temia, esse momento ia ser chegado para ele, e ele temia isso. Mas então ele teve grande agonia ali no Getsemane. Mas ele estava convicto do que ele precisava fazer. Aí o que ele fez? Ficou lá, orou. Aí chegou os guardas para o prender. Prenderam Jesus. Prenderam ele. Levaram ele. Ele foi julgado. Ele foi condenado, sem ter culpa nenhuma, ele foi condenado à morte, e morte de cruz. Ele foi. Ele carregou uma cruz pesada. Carregou por longo caminho. Depois ainda subiu um morro com aquela cruz pesada. E Jesus, ele não abriu a boca, porque ele sabia, ele estava firme com o propósito dele, e ele foi.
colocado naquela cruz. Ele recebeu uma coroa de espinhos. Foi grudado pregos nas mãos, pregos nos pés. E ainda por tudo, não estava ainda bom, eles xingavam Jesus, eles blasfemaram, cuspiram. Você não é rei dos judeus? Livra-se daí. Mas não, Jesus estava ali, sofrendo, mas ele sabia, ele tinha um propósito. E aí eles pegaram uma lança, ficaram assim na costela de Jesus. Foi uma morte muito terrível, muito mesmo. Mas aí, um dado momento, depois que Jesus levou o pior momento, que ele pegou todo o pecado de toda a humanidade, nessa hora que ele se afastou por um instante do Pai, que ele recebeu todo o pecado de todo mundo, ele se afastou de um instante do Pai, porque a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. E nesse instante, Jesus, que nunca tinha pecado, Jesus andou pela terra, não teve um pecado, mas nesse momento, ele ali na cruz recebeu o pecado de todo mundo, todo. E aí, quando ele entendeu que a missão dele se cumpriu, ele falou assim: Pai, a ti entrego o meu espírito. E Jesus morreu na cruz. Mas, olha só. Lembra que eu falei que tinha algo que eu ia ler depois? Olha só. 24, Lucas 24, 6 e 7 diz assim: Ele não está aqui. Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Aleluia! Então, essa é a boa nova da salvação, a mais bela história de amor, porque Jesus, ele morreu crucificado, ele foi sepultado, né, no túmulo, é um túmulo assim, parecido de pedra. Ele foi sepultado, mais 1, 2, 3, terceiro dia ele ressuscitou. Jesus teve vida novamente e ele ensinou o tempo todo isso para os seus discípulos. Olha só, João 3,16 fala assim, que Jesus, ele veio ao mundo para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ele amou todo mundo. Isso não é uma história linda de amor de Deus? Ele se entregou. E nessa hora, eu quero que você também celebre a Páscoa com esse entendimento. Que você entregue a sua vida para ele. Fala para ele: Jesus, vem morar na minha vida. Vem fazer parte de mim. Quer fazer essa oração comigo? Então vamos lá. Fala assim: querido Jesus, obrigada, porque eu entendi que o Senhor morreu por mim. Eu também quero entregar minha vida para ti e cada dia fazer essa celebração, que cada dia a Páscoa seja celebrada no meu coração, porque o Senhor me livrou de todo o pecado e me trouxe a vida eterna. Amém. Amém? Agora eu quero te convidar para você ficar de pé aí na sua casa. Pega aí alguma coisa, pega alguma coisa para você celebrar comigo. Vamos celebrar? Nós temos nova vida em Jesus. Vamos celebrar a vida que Jesus conquistou para nós. Agora nós somos livres nele. E vamos dançar, vamos glorificar.
Pega aí um pano de prato da mamãe. Pega uma toalha, pega um pano de prato, pega alguma coisa para você balançar assim, ó, e dar toda a glória a Deus. Então foi essa a mensagem. Beijocas da Neidoca para você. Fica com Deus e vamos celebrar. Vem comigo, eu quero ver você celebrando. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Celebrar é Cristo, celebrar. Celebrar é Cristo, celebrar. Celebrar é Cristo, celebrar. Celebrar é Cristo, celebrar. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Vamos celebrar.